Digestão, mobilização e transporte de gorduras. É importante entender que os vertebrados, quando eles ingerem alimentos ricos em lipídios, esses alimentos sofrem ações do metabolismo e são armazenados em locais específicos. Vamos entender como que ocorre isso. A primeira ação que esse alimento sofre, ele ocorre por produtos liberados pela vesícula biliar, que são os sais biliares. Eles são compostos anfipáticos que atuam como detergentes biológicos e, nesse caso, eles vão converter as gorduras da dieta em micelas mistas de sais biliares e triacilgliceróis. A segunda etapa desse processo, nós vamos observar que as lipases intestinais, elas vão converter esses triacilgliceróis em moléculas menores. E com isso vai liberar ácidos gráficos e glicerol. Bom, a terceira etapa, nós vamos observar que esses ácidos gráficos, esses gliceróis e, além disso, outros produtos de degradação, eles vão ser absorvidos pela mucosa intestinal e aqui eles vão ser novamente convertidos em triacilgliceróis. Nesse caso, eles vão ser empacotados como colesterol e apolipoproteínas nos quilomicrons. Eu vou abrir um parênteses aqui, já que eu falei de apolipoproteínas. Apolipoproteínas são proteínas de ligação a lipídios no sangue. E essas proteínas, elas são responsáveis pelo transporte de triacilgliceróis, mas não somente de triacilgliceróis, também de outros lipídios. Então, essas apolipoproteínas são aquelas proteínas que se combinam com os lipídios para formar várias classes de partículas de lipoproteínas. E aí nós vamos observar que essa combinação de lipídios e proteínas vão produzir partículas com densidades diferentes. E como elas possuem densidades diferentes, isso vai variar de quilomicrons e lipoproteínas de densidade muito baixas, que aí eu acho que vocês já devem ter ouvido falar no VLDL, e aquelas lipoproteínas de densidade muito alta, que é o VHDL. Ou seja, VHDL e VLDL são lipoproteínas transportadoras de lipídios. Bom, então esses quilomicrons, eles acabam se movendo pelo sistema linfático e pela corrente sanguínea em direção aos tecidos. Nós vamos observar que na porção de lipídios no intestino, esses quilomicrons, eles possuem uma apolipoproteína C2, que é essa ApoC2 aqui. Nesse caso, então, a lipase proteica ativada por essa ApoC2 nos capilares converte os triacilgliceróis em ácidos gráficos e glicerol. Nesse caso, então, esses ácidos, eles entram nas células. Quais células? Os adipócitos. E aqui nós observamos a entrada desses ácidos gráficos. E aqui, caso haja necessidade, eles vão ser oxidados como combustível ou emulsificados novamente para serem armazenados. Bom, o passo seguinte é a mobilização dos triacilgliceróis que estão aqui armazenados. Nesse caso, os hormônios é que sinalizam a necessidade de energia proveniente desses triacilgliceróis. Esses ácidos gráficos, eles precisam passar dos adipócitos para o sangue e aí eles vão ser levados para tecidos específicos. Quais são esses tecidos? A musculatura esquelética, o coração, até mesmo o córtex renal, eles vão servir especificamente para a produção de energia. Já o glicerol, ele vai ser fosforilado e oxidado
E ele pode entrar, após esses processos, nas vias glicolítica ou na via de gliconeogênese. Uma via alternativa é que ele pode ser usado na síntese de novos triacilgliceróis e também de fosfolipídios. Em células animais, as enzimas de oxidação dos ácidos graxos, elas estão localizadas em um compartimento específico. E esse local é a matriz mitocondrial. Os ácidos graxos de cadeias até 12 carbonos entram na mitocôndria sem a necessidade de um transportador. O problema está quando nós temos ácidos graxos acima, de 12 carbonos, eles não conseguem passar livremente pela bicamada que a mitocôndria possui. Para nós entendermos como que ocorre esse transporte do ácido graxo para a mitocôndria, nós temos aqui essa organela para nós recordarmos morfologicamente como ela é. Precisamos lembrar que a mitocôndria ela é formada por duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. E aí nós temos um espaço entre essas membranas. Aqui no meio, o que nós temos? A matriz mitocondrial. O processo de oxidação dos ácidos graxos, para que ele ocorra, esse ácido graxo precisa estar na matriz mitocondrial. No entanto, nós percebemos que ele precisa, então, ser transportado do citossol para a matriz mitocondrial. Para que esse processo aconteça, nós precisamos perceber que eles necessitam, esses ácidos graxos, de serem ativados. E nesse caso, eles são convertidos em uma forma ativada. Essa vai ser a primeira reação desse processo. Nessa primeira reação, então, esse ácido graxo, ele vai se ligar a uma coenzima A. Para isso acontecer, é necessário a presença de uma enzima que é chamada diacil-CoA sintetase. Além de tudo, é um processo que depende de ATP. Nessa primeira reação, então, o que nós temos? Nós temos o acil graxo-CoA. Além disso, nós ainda temos como produto dessa reação AMP mais fósforo inorgânico. Apesar dele ter sido ativado, o que nós observamos é que esse acil graxo-CoA, dessa maneira, ainda não pode ultrapassar a membrana mitocondrial. Mesmo porque não existe um transportador de membrana que permite essa passagem. Esse transporte, ele vai ser favorecido quando esse acil graxo-CoA, ele é ligado a uma carnitina. E aí nós temos, para a realização dessa reação, a carnitina aciltransferase 1, que é a enzima que vai catalisar essa reação. Quando isso acontece, nós temos aqui agora o acil graxo-carnitina, é possível nós observarmos que é permitido o transporte através das membranas. Bom, agora nós estamos com ele aqui, posicionado na matriz mitocondrial. Estando agora na matriz mitocondrial, esse ácido graxo agora precisa se associar a uma coenzima agora da matriz mitocondrial. E para isso ele libera a carnitina para que ela retorne ao citossol. E aí esse ácido graxo se liga à coenzima agora da matriz mitocondrial. Quem catalisa essa reação é uma carnitina aciltransferase 2 que vai realizar essa ligação desse ácido graxo com essa nova coenzima A da matriz mitocondrial. Agora, então, nós temos o ácido graxo no local específico onde ele pode ser oxidado. Bom, então essa etapa é chamada de ciclo de carnitina
E nesse ciclo nós temos essas 3 reações que acontecem para posicionar esse ácido gráfico onde ele precisa estar para ser oxidado. Bom, então o que nós precisamos entender? A oxidação de ácidos gráficos de cadeia longa, ela vai ocorrer para produzir uma molécula específica, a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A é uma molécula com 2 carbonos. E nesse caso, ela é a via central de produção de energia em muitos organismos e tecidos. A acetilcoenzima A produzida a partir dos ácidos gráficos pode ser completamente oxidada a CO2 se ela entrar numa outra via metabólica. E essa via metabólica é o ciclo do ácido cítrico. Nesse caso, ela vai resultar em mais conversão de energia. Nós vamos ver que esse ciclo específico, ele produz elétrons, que esses, por sua vez, eles são removidos dos ácidos gráficos durante a oxidação e eles vão ser direcionados para uma outra via metabólica, que é a cadeia respiratória. Quando eles passarem por essa cadeia respiratória, a produção de mais ATP. Isso para vocês entenderem que a oxidação completa dos ácidos gráficos, a CO2 e água e energia, é um evento que vai acontecer em 3 estágios específicos. Quais são esses estágios? O primeiro deles é o que nós chamamos de beta-oxidação. A beta-oxidação, ela vai ocorrer na matriz mitocondrial. E aí, nesse caso, nós vamos ver a conversão desses ácidos gráficos em unidades menores, que é a acetilcoenzima A. Esse é o estágio 2 da oxidação dos ácidos gráficos. Nesse estágio 2, essa acetilcoenzima A, ela vai entrar no ciclo do ácido cítrico, mais conhecido como ciclo de Krebs. Nós vamos ver que esse ciclo, sem dúvida nenhuma, ele vai produzir energia. Além disso, ele vai produzir elétrons, que esses elétrons vão ser encaminhados para o terceiro estágio do processo de oxidação, que é a cadeia transportadora de elétrons. Só após passar por esses 3 estágios que nós vamos conhecer, é que vai ocorrer a oxidação completa desses ácidos gráficos. E com isso, liberar CO2, água e energia. Dessa forma, nós vamos conhecer esse processo de oxidação dos ácidos gráficos.